Consumidor da fé ou discípulo da cruz? Quem você é? É sobre isso que eu quero tratar com você hoje, quero trazer nessa noite uma palavra de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa sair daqui, como eu costumo dizer, e você já ouviu com certeza, melhor do que nós entramos, que é a palavra do Senhor, né? Não é por minha causa, não é por causa daquilo que eu vou falar como pessoa, mas é através do Espírito Santo, né? Através da palavra que o Espírito Santo de Deus vai transmitir através da minha vida. O texto que eu quero embasar essa mensagem está em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia. Se você tiver também um smartphone também, né? Tem o smartphone aí, você consegue abrir a Bíblia online. Ou então tem alguém do seu lado aí que vai te ajudar nessa leitura. Talvez a gente tenha aqui também no telão. 2 Timóteo, capítulo 4, apenas 2 versículos. O texto diz assim: pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E por que eu resolvi ministrar essa palavra? Por que o Espírito Santo tocou? Na realidade, a origem dessa palavra brotou no meu coração, inclusive numa célula. Nós estávamos numa das células, entrou uma discussão em que em um determinado momento, se eu não estou enganado, foi o próprio Josias que falou sobre essa ideia de consumidores da fé. E desde então isso vem martelando na minha cabeça. Eu fico, tenho pensado, e quando o pastor falou comigo assim, pastor Júlio, ele me encontrou ali na saída, a gente se abraçou, como de costume, o pastor sempre se despede da igreja ao término do culto, ele estava ali, aí ele me abraçou e falou: pastor, inclusive eu quero falar com o senhor sobre dia 22, coloca na sua agenda, eu gostaria que o senhor ministrasse a palavra. Desde aquele momento, o Senhor tem me incomodado com essa palavra, que foi, como eu disse, algo que nós discutimos lá na célula, e nós ficamos falando sobre esse assunto. Depois isso ficou martelando, e eu pensando nisso, eu falei, é sobre isso que eu vou ministrar. Então, algo que começou ali, que teve origem nessa nossa reunião, e o Senhor começou a falar comigo, e eu comecei a estudar desde então, e me preparando, lendo a Bíblia, falando com Deus, ouvindo Deus falar. E aí quando a gente começa a preparar a mensagem, a gente tem uma ideia, a gente começa a criar um esboço, e daqui a pouco Deus fala alguma coisa diferente, na sua mente, no seu coração, e aí a gente pensa, não, peraí, não é bem esse versículo, acho que Deus está querendo falar nesse ponto. E aí o Espírito Santo vai ajustando as coisas. E eu creio que essa mensagem, pelo menos para mim, ela já tem falado bastante, desde o momento que eu comecei a construir. E eu queria compartilhar isso com você. O que nós somos? Nós somos apenas consumidores da fé, ou nós somos de fato discípulos da cruz? Essa é uma mensagem para reflexão. É uma mensagem para nós sairmos daqui hoje, entrarmos essa nova semana, e a gente começar a pensar nisso. Quem nós somos? Se a gente olha para esse texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 4, os versos que eu falei, 3 e 4, e a gente começar a tentar destrinchar um pouquinho essa palavra, esse texto, logo no início vai dizer assim, pois haverá tempo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está fazendo um alerta para Timóteo. Paulo está dizendo para ele, olha, existe uma tendência crescente à apostasia. Apostasia, apostatar, é você se afastar, você se distanciar, você deixar a fé. E Paulo estava falando isso, existe uma tendência, está acontecendo algo, e existe uma tendência de que as pessoas se afastem, que a apostasia aconteça no meio da igreja. Um tempo onde a verdade bíblica seria insuportável para muitos. Eu não sei se você percebe isso, mas nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Um tempo em que as pessoas, elas já não querem muito ouvir
né, dessas coisas ou desses temas, foi o que nós discutimos lá. Talvez mensagens que algum tempo atrás eram mais pregadas, eram mais faladas, eram mais entregues para a igreja, por exemplo, sobre arrebatamento, sobre salvação, sobre o inferno, porque assim, Jesus no seu ministério falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E quando a gente pensa nessas mensagens, quando a gente pensa nessas questões, cada vez mais as igrejas elas vão, e aí eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, eu não, obviamente não estou citando igrejas, eu estou falando de uma igreja geral, que a gente percebe que as pessoas elas vão com o intuito de consumir, de entrar na igreja e consumir muitas vezes aquilo que ela mesma quer, aquilo que é do interesse dela, aquilo que ela quer ouvir. Então ele está dizendo isso, existe uma tendência crescente de apostasia. O texto segue e vai dizer, não suportarão a sã doutrina. Por que Jesus ele falou? Jesus ele confrontou aquela época, confrontou a religiosidade daquela época, confrontou aqueles que faziam parte do alto, né, clero, do alto sinédrio, aquelas coisas. Jesus confrontou isso e deixou uma mensagem para a igreja nesse sentido. E o que nós estamos ouvindo? O que nós estamos buscando? O texto segue, nessa parte, não suportarão a sã doutrina, refere-se à rejeição ao evangelho. Um evangelho puro, verdadeiro, preferindo conceitos distorcidos, que não confrontam o pecado. Jesus, ele confrontou o pecado, Jesus confrontou aqueles que tinham a verdade absoluta, os seus conceitos, que eram apresentados ali diante daquela sociedade. E o que nós vivemos hoje? O que nós vemos hoje? Na sequência, o texto vai dizer, sentindo coceira nos ouvidos. Olha que interessante. Sentindo coceira. Isso aqui nada mais é do que uma metáfora das pessoas que buscam mestres apenas para satisfazer desejos pessoais e curiosidades, evitando ensinos que exijam mudança de vida ou correção. É mais ou menos como a gente percebe, infelizmente, hoje, porque as pessoas estão procurando pessoas com ensinos, e muitas vezes elas não vão encontrar isso dentro das igrejas, porque elas não querem, talvez, até mesmo ir para as igrejas. Elas vão buscar isso por outros meios, seja pela internet, seja através do YouTube, né, vendo vídeos, assistindo questões que estão aí, estão sendo oferecidas, estão sendo mostradas. Porque essas pessoas, elas sentem, né, nessa metáfora, coceiras nos ouvidos, aquilo que entra ali, elas não querem, elas não gostam. Porque ouvir falar de arrebatamento, e arrebatamento é uma verdade, amém? Você crê no arrebatamento? Jesus, ele vai voltar. Quando ele vai voltar, eu não sei, mas que ele vai voltar, vai. E cada vez mais os sinais estão aí mostrando, estão demonstrando que essa realidade, esse tempo da volta de Jesus está cada vez mais perto. E cada vez mais essa realidade aqui também, ela se mostra cada vez mais presente, coceira nos ouvidos. E aí diz que eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, as pessoas escolhem aqueles que massageiam o seu ego e validam comportamentos errados, em vez de pregadores que ensinam a palavra de Deus. É o que tem acontecido, é o que tem se mostrado, é o que tem aparecido. E eles recusarão, diz o texto, a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Abandonam a Bíblia para seguir mitos, para seguir fábulas ou ensinos humanos desorientados. E aí você começa a ter uma geração de pessoas que aprendem, mas não aprendem o correto, não aprendem o certo, não crescem aprendendo aquilo que é verdade. E a palavra de Deus diz isso muito claro, o próprio Jesus diz isso, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas as pessoas muitas vezes não querem ouvir a verdade. Então vem uma pergunta, quem sou eu? Quem é você? Nós somos consumidores da fé, como eu disse, ou nós somos discípulos da cruz? O que nós precisamos entender, pastor? Nós precisamos entender que o ensino de Jesus confronta,
essa busca por conforto, por status e conquistas materiais que algumas pessoas colocam como centro da fé. A mensagem do Evangelho de Jesus confronta isso. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu não posso conquistar, que eu não posso ser um vitorioso, que eu não posso ter bens? Não, eu não estou dizendo isso. Eu até declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você já é um vitorioso, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Eu declaro bênçãos, boas notícias, vitória sobre a sua vida. Isso aí, Deus proporciona para nós. Deus nos dá isso. É garantido também através da palavra. Mas o que a gente tem que entender é que essas coisas não podem existir em detrimento da verdade do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus vai dizer que neste mundo tereis só bênção, só vitória, só conquista, só portas abertas, só chave dourada, só carro do ano. Não, tereis aflições. Tereis, mas aí está muito claro, tereis, você não vai viver o tempo todo em aflições, você vai passar por elas, mas Jesus vai dizer, eu venci o mundo. E aí, eu entendo que o Evangelho chama para a renúncia, o Evangelho chama para a cruz, para a transformação interior. Se o Evangelho que nós ouvimos, ele não transforma a minha vida, tem alguma coisa errada. Se a mensagem que eu recebo, que eu ouço, aquilo que é direcionado para a minha vida, ela não transforma de fato a minha vida, tem alguma coisa errada. O Evangelho, ele é transformador. Como assim, pastor? A pessoa que mentia, ela para de mentir. A pessoa que roubava, ela vai parar de roubar. A pessoa que adulterava, vai parar de adulterar, porque a transformação que o Evangelho traz é completa. Não é meio... Não, é inteiro, é por completo. Você que está aqui, eu tenho certeza, você que um dia entregou a sua vida para Cristo, você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode dizer isso. Se eu desse o microfone para você, você ia dizer, poxa pastor, se você me conhecesse antes, mas depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida mudou. Como é que a gente trata isso? E o que eu preciso fazer então, pastor? Se a gente fosse usar a Bíblia para a gente tirar dela algumas lições do que eu preciso fazer para não ser apenas um consumidor da fé, mas um discípulo da cruz, nós passaríamos aqui a noite toda, ia virar uma vigília, a gente ia ficar até de manhã, ia passar segunda, terça, porque a Bíblia ela é recheada de ensinamentos, de ensinos que mostram para a gente o que a gente precisa fazer para nós sermos discípulos da cruz. Mas eu trouxe apenas alguns aqui para compartilhar com você, e eu prometo que eu vou ser bem breve. Primeira coisa, isso daqui você sabe de cor e salteado. Mateus capítulo 6, versículo 33. O que eu falo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, estas coisas, o texto vai dizer, vos serão acrescentados. O texto antes está falando de coisas, como comer, beber, vestir. É disso que o texto está falando. Essas coisas serão acrescentadas, mas eu preciso buscar em primeiro lugar o reino. O versículo 25 de Mateus, capítulo 6, trata de uma coisa que é muito comum nos nossos tempos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, talvez seja a primeira vez. Quem aqui já ouviu falar de uma palavra chamada ansiedade? Todo mundo, né? Eu não vou nem perguntar se tem aqui alguém ansioso. Tem alguém ansioso aqui? Não, né? Não, né, irmã? Esse texto de Mateus 6, 25, lá no início, ele começa dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Filipenses 4, versículos 6 e 7, também fala sobre o mesmo assunto. O texto vai dizer assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ansiedade, como a gente já ouviu, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Eu estou vendo aqui uma psicóloga amiga que está ali atrás, uma família amiga, Fernanda. Quando a gente fala de
Ansiedade é excesso de futuro. Quando eu falo de depressão, é excesso de passado. E quando eu falo sobre estresse, excesso de presente. Só que se a gente parar para pensar, nós como cristãos, nós não deveríamos viver isso. Aí tu fala assim, poxa pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Quem é que não se estressa no dia de hoje? Se estressa no trânsito, se estressa no trabalho, se estressa na faculdade. Na igreja não, na igreja a gente não tem isso, né? Amém, graças a Deus. Mas isso faz parte da vida do cristão. Só que a diferença que existe uma paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? Que excede o entendimento. É quando alguém diz assim, como é que pode? Poxa, o irmão Vitor está passando por uma situação, mas ele está feliz, ele está alegre, está indo na célula, contribui, fala. Branco está ali e tal. Mas, caramba, mas por que ele está assim? Porque ele sabe que o problema que ele está vivendo não é maior que o Deus que ele serve. Ele sabe que o problema que ele está vivendo, a ansiedade talvez, ou quem sabe, né, essa questão do estresse do dia a dia, não vão superar o Deus que pode resolver essa situação. Então eu preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar, para começar a mudar essa história, e deixar de ser só um consumidor da fé, daquele que vai entrar da igreja para ouvir coisas boas, aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu quero entrar aqui e falar assim, hoje eu quero que Deus fale assim comigo. Não, nós temos que entrar e pensar, hoje eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso sentir a presença dEle, eu preciso que Deus fale comigo de alguma maneira, e aí Ele sabe exatamente o que Ele precisa falar com você. Ele sabe nos detalhes o que você está pensando agora, está aí dentro do seu pensamento, do seu coração, Deus sabe. Quem sabe a próxima frase que eu vou dizer aqui vai te dar uma resposta. Por quê? Porque o pastor Júlio é sensacional, ele conseguiu ler meu pensamento. Nada disso. Não é por minha causa, é por causa do Espírito Santo de Deus. Então, o consumidor da fé, por causa da ansiedade, busca qualquer coisa menos o reino. Ele busca facilidades, busca o evangelho self-service. Ele busca palavras que ele quer ouvir, busca igrejas que o bajulam, busca tudo para ele. Enquanto o discípulo da cruz, ele busca obedecer, ele busca crescer pela palavra, busca ser igual a Cristo. O discípulo da cruz é um pequeno Cristo, cristão, pequeno Cristo. Anda como Cristo, pensa como Cristo, tem o caráter de Cristo e também renuncia como Cristo. Porque Jesus também renunciou. Ele deixou toda a sua glória para que ele pudesse estar aqui como homem e que ele pudesse aqui viver as mesmas coisas que nós vivemos, passar por essas coisas. E ele se entregou na cruz por sua causa e por minha causa. Pastor, mas já entendi, eu preciso fazer algo aqui diferente. Eu não quero ser só um consumidor da fé. Então eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que mais que eu preciso fazer, pastor? Tome a cruz e negue a si mesmo. Como assim, pastor? Mateus 16, 24 e 25 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aqui, Jesus deixa claro que o discipulado envolve renúncia diária e não exaltação do ego. Aqui o que Jesus está dizendo é que o discipulado envolve negação do ego, submissão, sacrifício. O consumidor nessa hora, o consumidor da fé, ele vai perguntar, o que eu ganho? E o discípulo, o que eu devo perder? Porque o discípulo da cruz, ele também perde. Ele vai perder. Só que com Cristo é diferente. Porque talvez eu perca alguma coisa hoje. Mas lá na frente, Deus já enxergou o meu futuro. Ele já conhece o meu futuro. Na eternidade, o meu futuro já está escrito no céu. E às vezes eu perco alguma coisa aqui, eu até penso, mas por que isso aconteceu comigo? Para que isso está acontecendo? O que eu fiz para que isso acontecesse? E aí Deus está dizendo assim, calma, fica tranquilo, eu sei de todas as coisas, eu cuido da sua vida. Não se preocupe, porque hoje você pode estar perdendo, hoje você pode estar sofrendo, mas lá na frente,
Eu sei o que vai acontecer com você e eu já preparei algo maravilhoso para a sua vida. Então, o consumidor pergunta: o que é o ganho? Quando a gente entrar na igreja, a gente tem que perguntar: Jesus, o que eu preciso perder? O que eu preciso tirar da minha vida? O que eu preciso renunciar para que eu seja de fato um discípulo da cruz melhor? Tito capítulo 2, versículos 11 e 12 vai dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Mas espera aí, pastor. Então quer dizer que eu preciso renunciar? Nós precisamos renunciar. Nós precisamos deixar muitas coisas para viver de fato o evangelho genuíno, puro, que Jesus nos ensina. E uma coisa que a Bíblia nos ensina é: renuncie às riquezas. Poxa, pastor, mas eu achei que eu ia ser rico. Tomara que você seja rico. Tomara que você tenha, muitas conquistas, muitos bens, a conta recheada. Porque não é proibido você ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro te tem. Não é proibido você ter bens. O problema é quando essas coisas te dominam. Porque o que tem que dominar a nossa vida não são as coisas materiais. O que tem que dominar e controlar a nossa vida é o Deus que nós servimos. Ele que tem que ter o controle da nossa vida. Renuncie às riquezas. Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É a Bíblia que está falando. É a própria Bíblia que está dizendo isso. Mateus 6, 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É Bíblia. É a palavra. 1 Timóteo 6, versículos 7 e 10. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como eu disse, o problema não é possuir bens, mas ser possuído por eles. Cristo deve estar acima de todas as prioridades. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Na parábola do rico insensato, eu sei que você conhece, Lucas 12, capítulo, do versículo 16 ao versículo 21, vemos um homem que pensava apenas em si. Ele tem muitos bens, e ele começa a pensar: como é que ele vai fazer? O que ele vai fazer para que ele pudesse guardar? O texto diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, isso Jesus, fazendo uma parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele tinha um campo que produziu demais, produziu em abundância. Ele começa a pensar: o que eu vou fazer? Já sei, eu vou derrubar esse local, esse armazém, esse depósito, vou construir um outro para guardar, porque aí vai chegar um tempo que eu vou ter de sobra, vou ter muito, vou ter guardado para muito tempo. E aí o texto vai dizer: e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. É o jovem rico, o rico insensato. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, olha só. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Isso aqui é característico do consumidor da fé. Busca bênçãos, não transformação.
O consumidor da fé, ele quer prosperidade, não arrependimento. O consumidor da fé deseja conforto espiritual e não confronto. Teve uma coisa que eu ouvi na célula, eu acho que a irmã não está aqui hoje, mas eu ouvi uma coisa muito interessante de uma das nossas irmãs lá na célula que a gente frequenta. Ela disse assim, em um determinado momento, na última célula, ela falou assim: se eu estiver na igreja e a palavra que for ministrada não me confrontar, eu saio da igreja. Por quê? Porque a palavra ela tem que confrontar a gente, dia após dia, o tempo todo, confrontando. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados. A vida aí fora, ela vai nos empurrar, vai tentar nos tragar e fazer com que a gente tenha ou faça coisas que desagradam a Deus. Mas quando você ouve uma palavra que te confronta, você passa a semana ruminando aquela palavra, pensando: poxa, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor empregado, um melhor patrão, não sei. São inúmeras áreas que a palavra ela vai entrar, ela vai tocar, ela vai mexer, ela vai fazer alguma transformação acontecer na minha e na sua vida. Então, se a palavra faz isso, a gente está no lugar certo. E eu louvo a Deus porque eu falei isso com algumas pessoas. Desde que nós chegamos aqui na Atitude, Vila da Penha, pastor Gesiel, na maioria das vezes, a mensagem que é pregada é pelo nosso pastor. O pastor Gesiel, ele tem essa palavra, ele tem uma palavra de confronto, ele tem sempre uma palavra de encorajamento e ao mesmo tempo para nos chamar a atenção de algo, e sempre embasado na Bíblia. Eu acho que isso é importante para a vida do cristão, é você entrar, ouvir uma palavra, e essa palavra mexer comigo, mexer com você, porque se a gente só ouve aquelas mensagens enlatadas, eu saio daqui, quando eu chego no dia seguinte, acontece alguma coisa, aquela mensagem já passou, eu já esqueci, não ficou gravada no meu coração, e simplesmente não surtiu efeito nenhum. Porque eu estava na expectativa de que algo maravilhoso acontecesse no dia seguinte, e no dia seguinte não aconteceu como eu queria, porque não tem que ser como eu quero, tem que ser como Ele quer, como Deus quer, como Ele programou, como Ele já planejou para a minha vida e para a sua vida. Então Jesus conclui nesse texto aqui, chamando esse homem de insensato, pois era rico para si, mas pobre para Deus, para com Deus. Tá bom, pastor, eu já entendi essas duas lições aí. O que eu preciso fazer mais? Não busque glória humana. Gálatas 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O consumidor da fé busca mensagens, como eu disse, que massageiam o ego. O consumidor da fé muitas vezes busca a glória para ele. Ele quer ser o destaque, ele quer aparecer mais, ele quer ficar em evidência, quando na realidade quem precisa e deve ficar em evidência é Cristo. É Jesus que tem que estar em evidência. Ah, pastor, mas ele usa pessoas. Claro que usa. Ele usa a minha vida aqui, ele usa pessoas que já passaram aqui pelo altar, usa o ministério de louvor, usa as pessoas nas células. Ele usa pessoas, porque ele precisa usar as pessoas para que as pessoas possam transmitir essa mensagem. Mas quem tem que estar em evidência, em destaque, quem tem que brilhar é Cristo. É Jesus que precisa brilhar. É como a gente costuma dizer, que eu diminua e Ele cresça. Que Ele apareça e que as pessoas olhem para mim e não vejam o pastor Júlio, mas vejam Cristo em mim. Como? Através das minhas atitudes. Por isso eu não posso buscar a glória para mim mesmo. Eu preciso entregar, declarar, dizer, exaltar, porque a glória é dele. A glória é do Senhor. É Ele que precisa ser exaltado, é Ele que precisa ser glorificado. Tá bom, pastor, eu entendi. O que mais que eu posso fazer?
você precisa seguir um modelo. Que modelo é esse? Simples. O modelo é Cristo. Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11, vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Cristo esvaziou-se, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Evangelho não é sobre autoexaltação, mas sobre esvaziamento e obediência. Quem é que é obediente aqui ao Senhor? O Evangelho é ser obediente. Não sou eu, é Ele. Não é para mim, é para Ele. Não é por minha causa, é por causa dEle. O Evangelho não é sobre nós, não é o meu talento, não é sobre a minha eloquência, não é sobre o meu dinheiro, não é sobre o que eu tenho, mas sim sobre quem eu sou em Cristo Jesus e onde eu quero chegar. Aonde você quer chegar? Aonde está o seu olhar? Eu concluo essa mensagem com um texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19. Ele diz assim, preste atenção nesse texto: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem uma outra versão que diz assim: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí você talvez pense assim: poxa, mas esse texto, ele não está falando muito bem sobre o que o senhor está dizendo. Você está certo, porque esse texto, ele tem uma conotação diferente. O que Paulo está defendendo aqui nesse texto é a ressurreição dos mortos. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, depois que Jesus foi assunto aos céus, a mensagem que foi pregada, a mensagem que foi espalhada, difundida, era sobre a ressurreição, porque era importante que se falasse sobre a ressurreição para aqueles que não tinham andado com Cristo, aqueles que não tinham visto o que Jesus tinha feito, e que eles pudessem entender que de fato Jesus tinha falado, tinha prometido e se cumpriu. Ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. Então o que Paulo está dizendo aqui nesse texto é sobre a ressurreição dos mortos. Ah, pastor, mas então o que isso tem a ver com o que o senhor está falando? Esse argumento aqui, Paulo, no texto, ele dizer mais ou menos assim: se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil. E os cristãos estão sofrendo por algo falso. Ou seja, Paulo não está falando diretamente sobre prosperidade, sobre ego, sobre essas coisas que eu falei, mas sobre a esperança na vida eterna. E aí, se a gente pensar em tudo que eu disse até agora, se alguém reduz o cristianismo apenas a benefícios terrenos como prosperidade, conforto, sucesso, e não tem perspectiva eterna, essa pessoa está vivendo uma fé limitada ao aqui e agora. E isso empobrece o Evangelho. Eu vou melhorar um pouquinho.
Quando a esperança cristã se limita a conquistas nesta vida, perde-se a dimensão eterna do Evangelho. É isso que Paulo afirma ao dizer que a nossa esperança em Cristo não pode se limitar apenas a este mundo. Infelizmente, quando nós falamos de consumidores da fé, Elísio, e a gente discute isso muito na célula sobre essas questões, o consumidor da fé, ele está preocupado com este tempo, com aqui, com agora, com esse evangelho self-service, o que eu recebo agora, né? Só que aí, da mesma forma que ele pensa assim, ele está perdendo uma perspectiva completamente diferente, que é a eternidade. Com quem eu vou passar a eternidade? Se eu olho só para os bens materiais, só para as conquistas terrenas, só para a fama, só para aquilo que enche, né, o meu ego, que me deixa, né, cheio, falar, poxa, eu sou o cara, eu sou da igreja, e na igreja, porque infelizmente nós vivemos um tempo em que tem pessoas que falam, eu sou crente, eu sou evangélico. Isso acabou se tornando algo como se fosse um status. E a gente não pode deixar isso acontecer na nossa vida, a gente não pode deixar que isso seja uma realidade na nossa vida e na nossa casa. A gente pode falar com Deus e pedir, Senhor, abre essa porta de emprego, porque essa porta de emprego vai me dar um salário que eu nunca recebi na minha vida, amém. Fale com Deus, peça a Deus, mas isso não pode substituir a sua visão da eternidade, do que você vai viver com Cristo, depois que você morrer, ou quando Ele... antes de você morrer, se Jesus voltar para levar a igreja, e aí você saber e ter a certeza, eu pedi muitas coisas a Deus, eu fiz muitas coisas nesse mundo, eu me envolvi com muitas coisas boas e tal, e pensava nessas coisas do mundo, sim, mas eu nunca perdi o meu olhar, a minha visão da eternidade, de estar com Cristo, de viver com Ele. Paulo deixa aqui para nós, através dessas reflexões, algumas perguntas. E é isso que eu queria que você pensasse nessa noite, depois que você saísse daqui, que você saísse daqui refletindo. Temos buscado Deus ou apenas os seus benefícios? O que nós temos buscado? Aquilo que Ele pode me dar? Ou de fato quem Ele é? Outra pergunta importante: estamos acumulando tesouros na terra ou no céu? Eu acabei de ler, nada do que eu tenha eu vou levar comigo. Eu vi uma vez um vídeo, uma pessoa com muito dinheiro, um bilionário nos Estados Unidos, que pediu para ser enterrado. E quando ele fosse enterrado, ele queria que enterrasse junto com ele um carro que ele tinha que valia milhões. Eu quero que enterre. Aí tem um vídeo mostrando as pessoas fazendo, né? É quase com o tamanho de uma piscina, assim, cortando, né? Fazendo aquele quadrado dentro da terra. E o pessoal içando o carro dele para descer dentro daquele lugar, porque ele queria ser enterrado com o carro. A gente não leva nada. Nós não vamos levar nada desse mundo. Lembre-se, eu não estou dizendo que você não pode, você pode viver o melhor, você pode comer o melhor dessa terra, você pode sim experimentar coisas maravilhosas. Eu estou olhando daqui, eu estou vendo uma família que morava muito próximo da gente, nós congregamos juntos na mesma igreja, e recentemente essa família saiu daqui e foi para um outro lugar, foi morar ainda no Rio de Janeiro, mas um pouquinho mais distante. Minha esposa esteve com eles esses dias, e minha esposa disse assim para mim, poxa, eles estão radiantes, eles estão felizes. Por quê? Porque eles estão no lugar que eles conquistaram. Deus deu a eles esse presente, essa bênção, de estar numa casa, próximo de uma praia. Os filhos estão curtindo, estão ali apaixonados por esse tempo. Então, eu só estou falando isso para dizer para você, você pode. Você tem sonhos? Quem tem sonhos aqui? Eu tenho um monte de sonhos, minha família tem sonhos.
estão aqui, como eu falei, né? Minha família está aqui, meu filho, meu neto, meu outro neto está lá atrás fazendo barulho. Minha filha está com ele, minha esposa. Nós temos sonhos. A gente tem, sabe, vontade de viajar, de conhecer outros lugares, ir para a Europa. Quem quer conhecer a Europa aqui? A gente tem vontade, sabe, de experimentar essas coisas. Isso não é proibido. Não está dizendo aqui, ó, você não pode visitar a Europa. Não está falando nada disso. Você pode conquistar, você pode, né, alcançar aquilo que você quer. O que você não pode, o que eu não posso, o que nós não podemos é perder a visão da eternidade. Essas coisas não podem ser os nossos deuses. O dinheiro não pode ser o meu Deus, as bênçãos, né, os bens, as riquezas não podem me controlar, me dominar. Eu posso ter tudo isso, mas quem controla a minha vida e a sua vida é o Senhor.